Olá, um amigo meu um dia falou para mim o seguinte: Conrado, eu acho que você está voando alto demais. E aí eu pensei muito nisso que ele me falou e eu chamei ele para conversar e falei: Cara, será que não é você que está voando baixo demais? E a gente começou a conversar e a gente discutiu muito sobre isso. E o que você acha que é voar alto demais ou baixo demais? Será que pro Richard Branson, um empresário que tem uma empresa de 10 milhões aqui no Brasil, está voando alto ou baixo demais? Tudo está na mente. Tudo é o seu mindset com relação a dinheiro, é o seu mindset com relação ao quanto você merece ganhar. E a palavra é essa, a palavra é merecimento. Eu sou Conrado Adolfo e hoje eu estou aqui com o Marcelo Vieira, que é um grande amigo, faz parte também do meu Mastermind, e a gente vai falar sobre dinheiro. Marcelo, acho que se apresenta o pessoal te Bom, conhecer. legal, obrigado, Conrado, pela introdução. Bom, como ele falou, meu nome é Marcelo Vieira, eu sou médico, né? E eu sempre gostei, Conrado, de dinheiro, de negócios, Não, de você sempre empreendedorismo, gostou de de dinheiro, que investimento. estranho, né? Coisa incomum, ninguém gosta, né? E então desde cedo, desde a época de faculdade mesmo, eu comecei a ler livros e me interar sobre o assunto. Assim, quando eu estava faltando 2 anos para me formar dentro da faculdade, eu passei por uma prova de monitoria, que é uma prova que você faz, você ganha uma bolsa. Então, esse foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, o primeiro dinheiro que eu comecei a investir. E aí foi a minha primeira experiência dentro da Bolsa de Valores. E Você pegou esse dinheiro e investiu na bolsa. isso. Mas assim, você decidiu investir na Assim, bolsa. eu por já ter lido livros, nem especificamente de bolsa na época, era só saber a importância de investir e eu tinha vontade de aprender, né? Tá? Ali era até mais vontade de aprender do que a vontade, assim, naquele momento de esse dinheiro que vai fazer diferença para mim no futuro. Não era nem isso ainda. Quero ver como é que isso funciona, quero aprender a mexer com isso. E aí comecei fazendo tudo errado, fiz o que fui lá no gerente do meu banco e pedi orientações para ele. Ele falou: Ah, faz uma salada aí, vai lá no caixa eletrônico, escolhe vários fundos de É um ações e. conselho muito Muito bom. válido, né? Muito bom. E sem saber nada, eu fui lá, comecei. E por sorte, na época a bolsa estava em alta e tudo começou a dar muito certo. E foi a minha primeira experiência, antes ainda de empreendedorismo, com um investimento em si, né? E aí comecei a investir, e aí quando eu me formei, aí eu fui para o Rio de Janeiro, para a capital, fazer a pós-graduação. E aí ali eu tinha a oportunidade de fazer vários cursos e tudo, e comecei a me aprofundar mais realmente na parte de investimentos. E quando eu estava começando Então eu me empolguei muito, né? E isso acontece tanto em investimento quanto em alguns momentos em empreendedorismo, né? Que a bolsa estava em alta, eu não sabia investir bem. Na verdade, eu fiz tudo errado. Mas, como a bolsa estava em alta, estava todo mundo ganhando dinheiro naquela época com bolsa. Então, eu comecei a ganhar dinheiro. Nossa, pronto, né? Vou ficar rico, achei tudo que eu queria, né? É só ir lá, colocar, o dinheiro se É o balde multiplica. mágico, né? Você põe É, R$ 1, sai dois, põe dois, sai é, quatro. é perfeito, né? E aí eu comecei a investir também o dinheiro dos meus pais na época. Não, vocês têm que investir, isso aqui é muito bom, olha só, aqui ó, bota tanto, sai tanto. Eles, nossa, é mesmo, né? E aí eles começaram a investir também, até que veio aí a crise, o crash do mercado em 2008, né? A crise do subprime dos Estados Unidos. E aí na época eles já estavam aí com um bom dinheiro investido. E primeiro veio o momento bom, né? Que eu, investindo aí esse dinheiro, eu consegui um lucro de R$ 400 mil em menos de um ano, mais ou menos. E aí eu já tava assim, aquele pouquinho eu já vi, nossa, esse é o negócio, porque tu bota um, sai dois, quando tu bota mais dinheiro e sai 400 mil, aí você começa a calcular, bom, em 5 anos eu já vou ter tanto, em 10 anos eu vou ter tanto. E até que veio a crise aí de 2008, e além de perder eu perdi mais de meio milhão, então eu perdi todos os 400 que eu tinha ganhado, mais um bom dinheiro aí. O Joubert, ele tem algumas histórias da vida dele e uma delas é que quando você deve muito, não necessariamente você está numa situação ruim.
Quer dizer que você apostou alto, que você tem uma mentalidade para ir muito longe, e talvez você consiga recuperar tudo aquilo e muito mais, que foi o que ele fez. Mas a questão é, tem muita gente, e aí vem essa questão do mindset, que certamente, talvez você que está vendo a gente esteja olhando e falando o seguinte: meu Deus do céu, 500 mil é uma quantidade impagável de dinheiro. Vou contar um segredo para você. Ah, Eu também já tive o meu 500 mil negativo. E nem por isso eu me deixei abater ou não estou aqui agora. Eu estou aqui agora e você também está aqui. Então a questão não é a quantidade de zeros que temos depois de um númerozinho. A quantidade de mentalidade que você tem é que de fato faz a diferença para encarar 100 mil, 200 mil, 500 mil ou 100 milhões como algo muito grande ou não. Nenhum número é grande demais do teu cérebro. A tua mentalidade é que faz o número ser grande ou pequeno, não o número em si. Então, se você tem alguma dívida, se você tem algum problema, muda o teu mindset. Porque se você tem que ficar maior do que o problema e não deixar o problema ficar maior do que você. Eu acho que essa foi a tua grande descoberta aí ao longo do tempo. e aí, depois desse prejuízo, eu fiquei assim paralisado. Eu não Normal. mexi no dinheiro. Isso foi até bom, porque em 2009 a bolsa já subiu muito e eu recuperei todo o prejuízo no ano seguinte. Então, eu conheci pessoas da família e conhecidos, amigos também, que quando a bolsa caiu, eles desesperaram. Eles eram sócios de boas empresas, mas, meu Deus, está caindo, está derretendo. Foram lá e tiraram todo o dinheiro com 100, 200, 300, 400 mil de prejuízo. E logo para ver no outro ano a bolsa subir e recuperar recuperou todo o prejuízo. Então, É o mindset. é o Não tem mindset, jeito. é o que você estava falando. Se você não está preparado, se você não tem um mindset correto, seja para investimento, seja para ganhar dinheiro, você acaba em algum momento tropeçando em si próprio, né? Você acaba Boa, gostei disso. se sabotando. E aí, pronto, a bolsa subiu, eu recuperei. Só que aí eu já estava mais preparado, aí eu já tinha levado uma porrada. Eu não posso levar outra porrada, não posso simplesmente deixar ir, Tem que ficar minimizar o torcendo, risco. tem que minimizar o risco, maximizar o ganho, controlar risco, né? E aí eu, né, estudando, fazendo curso, lendo os livros, eu foi quando eu comecei realmente a aprender a investir de uma maneira mais eficiente, tanto controlando o risco, para não correr o risco de rapidamente, com uma crise ou qualquer problema, perder muito dinheiro, quanto para eu poder maximizar o ganho e ter mais controle sobre o investimento, e o que envolve ter um mindset mais controlado, digamos assim, também. Muito bom, muito bom. E essa frase que eu falei do você está voando alto demais. E é engraçado que às vezes a gente mesmo olha para alguns empresários ou para algumas pessoas e fala: nossa, ele está voando alto demais. E aí, uma dada hora, eu me pego muitas vezes pensando isso e ao mesmo tempo, não, espera aí, será que não sou eu que estou voando baixo demais? Quer dizer, tudo é o mindset. Eu tenho certeza que algumas pessoas, quando falaram para você: caramba, você está ganhando. Você está com 400 mil reais? Cara, para porque você já está alto demais. E você não parou, caiu. Certamente essas pessoas falaram: eu não te disse, eu te avisei. Eu falei que não ia dar certo. E aí depois você voltou e isso deu uma lição certamente para muita gente. E esse teu período, eu gosto muito de saber essas histórias de superação mental. Esse teu período, como que você lidou com ele e como que você, depois que você ganhou de novo o que você tinha perdido, o que mudou em você? O momento de prejuízo, primeiro, como eu falei, eu fiquei congelado. Tu não acredita, tu olha assim pro número e vê, não é possível. Mas aí Né? passa, né? Você fica congelado e aí você reage. passando esse momento inicial, eu busquei principalmente livros, áudios e busquei informação Que você não tinha buscado antes. que eu não tinha buscado antes. Tá. Né? No começo eu só estava focado em técnicas, né? Técnicas de investir.
Tá. E depois eu comecei a ver que não bastava ter a técnica. Que eu tinha que ter uma mentalidade. A mentalidade tinha, o mindset tinha que estar Você já preparado para teve aquilo. esse insight. Eu tive esse insight naquele momento porque eu comecei a ler um autor que me ajudou muito. Foi o Robert Kiyosaki, que é autor de Pai Rico, Pai Pobre, mais uma série de livros, que ele explica muito bem, e a gente estava até conversando com isso também em relação ao empreendedorismo, né? Que é o que você estava falando, os valores, os números, o fato de tropeçar. Se você pegar a maioria das pessoas muito bem-sucedidas, e tu é um grande exemplo disso, Obrigado. elas tropeçaram em algum momento, Sim, sim, né? normal. Aí ele cita, ele tropeçou, ele dormiu no carro, endividado no começo. Você pega o Donald Trump, quebrou, e por aí vai entre diversos exemplos. É muito difícil um cara bem-sucedido, tem alguns, lógico, mas são muitos Mas poucos. estatisticamente não existem, né? São O uma Mark minoria, Zuckerberg, assim. ele não existe. Estatisticamente ele não existe. E porque exatamente todo mundo, quando começa, você começa na vontade de fazer dar certo, mas você não vem preparado, né? Você, principalmente aqui no Brasil ainda, que a gente não tem uma cultura tão forte de educação financeira De e empreendedorismo. de empreendedorismo, como tudo, né, um país novo, digamos assim, você não tem essa preparação. Então, quando você tenta fazer, a chance de você fazer errado em algum momento é muito, muito, muito grande. E mesmo quando você tem uma certa informação correta, por exemplo, o cara quer empreender e faz um curso, como o iJumper, ou o cara quer aprender a investir e faz um curso de investimentos, tudo bem, ele já começa com uma diretriz correta, mas o mindset dele ainda não está preparado. E aí ele vai cometer os erros, mesmo tendo uma diretriz correta, que seria, por exemplo, num investimento, você começa a ganhar, você começa a se empolgar e começa a alavancar e arriscar demais. Tem uma tirinha que eu vi uma vez que eu acho genial, que o discípulo pergunta para o mestre, mestre, como ter sucesso na vida? Fazendo boas escolhas. Mestre, e como fazer boas escolhas? Ganhando experiência. Mestre, como ganhar experiência? Fazendo mais escolhas. Assim, porque é isso. Quando você faz mais escolhas, mesmo que você não saiba, obviamente, que está fazendo uma escolha ruim, você ganha experiência, aí o seu mindset muda e existem dois comportamentos básicos. Né? A pessoa que trava e não reage, você sempre trava no início, lógico, como eu travei também quando minha empresa quebrou. Só que algumas pessoas travam e reagem. Outras pessoas ficam travadas durante décadas. E uma dada hora ela olha para trás e fala, nossa, aquilo que eu achei que era importante algum dia, hoje nem é mais tão importante e eu não reagi a tempo. Então a questão é o fail fast, né? Quer dizer, fale, caia, né, rápido. Acho que tem muita gente, por exemplo, em empreendedorismo, que vou tentar um negócio, seja um negócio digital ou não, vou tentar montar um negócio. E nos primeiros tropeços, paraliso. Não tá dando certo. Que são os menores tropeços, geralmente. Esses. Não vai dar certo e param. Né? E mesma coisa quem investe na bolsa, em Forex, em renda variável, começa a ter um primeiro prejuízo, trava e não destrava, é o que tu falou. E se de repente não procurar o conhecimento, não procurar alguém para ajudar, alguma coisa, aquela pessoa às vezes fica com aquela decepção e aquela trava pro resto da vida. Então, às vezes ela tinha vontade, o sonho de empreender, e por uma trava ela vai ficar no emprego pro resto da vida, não que não seja digno ter um emprego o resto da vida, Sim, mas de repente não era o que dela, né? não era o sonho dela de verdade. Sim. E por uma trava ela não vai adiante, né? E isso acontece tanto para quem está começando, que é o exemplo que eu dei agora, quanto que tu estava falando do voar mais alto, né? A gente estava conversando aqui mais cedo que muita gente olha, Conrado, você não está indo rápido demais. Você tem uma empresa que está crescendo muito, cada vez tem uma equipe maior e uma estrutura maior, mas logicamente o faturamento também está cada vez maior e com uma margem boa, né? Mas isso assusta porque
não assusta pelos números. Porque se você fosse fazer uma análise fria, não, Conrado, vem cá, qual é o teu faturamento? Qual é o custo da tua empresa? Ah, pô, tá tranquilo. Às vezes o cara tem uma empresa pequena, por exemplo, com 2, 3 funcionários, mas proporcionalmente o custo dele de aluguel, enfim, dos funcionários e todo o custo da empresa, ao que ele fatura, é muito mais alto. Ele está ali, Ele está num risco muito ele está no maior. risco muito mais alto, embora ele só tenha 2, 3 funcionários. E às vezes uma pessoa com 30 funcionários está com uma folga enorme, mas o número assusta. Então você olha para a pessoa, nossa, vem cá, vamos conversar, você não está indo muito rápido, você eu estou preocupado contigo. Não, e algumas pessoas, familiares, amigos, eles querem o seu bem. Só que a única questão é que isso é muito importante você saber, você pensar sobre isso. Eles querem o seu bem, só que algumas vezes eles estão em uma esfera diferente. Eles estão em um outro degrau. A vida é uma escada. Você vai construindo essa escada. A escada não nasce pronta. Você nasce sem escada nenhuma, você nasce no chão e você vê algumas pessoas que já estão subindo e construindo a própria escada. E você vai construir a sua também. Algumas pessoas, elas estão no terceiro, quarto degrau da escada delas e você está no 20º e construindo a escada cada vez mais rápido. E isso assusta as pessoas, porque elas querem o seu bem. Elas têm medo que você caia. Mas você sabe que você não vai cair porque a sua escada é sólida. Só que quem está no 100º degrau olha para você lá no 20º e fala: aquele menino tem futuro, né? Mas ele ainda falta muito ainda. E essa questão realmente, que tu fala que as pessoas querem ajudar, eu, por exemplo, passei com isso com um investidor de sucesso, em termos de empreendedorismo, de minha família olhava assim, você é médico, você tem uma Não, clínica, e você tem... deixa eu abrir um parêntese Aham. aqui. Me explica melhor isso. Você é médico e você tem um curso que tem formado aí algumas centenas de pessoas, Milhares já, milhares chegando a já de 2 mil, pessoas, mais de 2 mil 2 mil alunos. alunos, muito bom. Quer dizer, milhares de alunos em como investir o seu dinheiro na bolsa de valores, Forex, por aí vai. Então, quer dizer, você tem um conhecimento numa área e numa outra área completamente diferente, né? Você desenvolveu duas inteligências. Exatamente. Então, como eu te falei, isso começou desde a da época de faculdade. Você fez E uma segunda faculdade depois da sua primeira faculdade, né? praticamente isso. E eu sempre gostei, sempre foi uma espécie de um hobby. Então, por exemplo, se um dia eu trabalhava ou estudava durante o dia e à noite ia fazer um curso de bolsa, aquilo para mim não era uma continuidade, era quase que um hobby. E então eu comecei a estudar e aí eu comecei, pô, se eu pudesse ensinar isso para mim ia ser um prazer e eu acho que ainda ia me dar dinheiro, né? E também sempre gostei de empreendedorismo, né? Então surgiu a possibilidade com o tempo. Quando eu comecei a fazer curso, não era com a intenção de um dia ensinar, era só porque eu gostava e eu queria aprender para mim, né? E a vontade de conquistar a independência financeira, saber a importância de que se eu investisse melhor o meu dinheiro, eu ia chegar lá mais rápido, com mais dinheiro, enfim. E então eu depois, com o tempo, com a evolução, tu começa a conversar com as pessoas, mostrar isso para os amigos, para as pessoas, poxa, pô, onde é que você aprendeu tudo isso e tal? E aí veio a ideia de tornar isso um negócio, né? Você uniu os três círculos: paixão, conhecimento e demanda. Quando você descobre o ponto entre a paixão, entre o conhecimento, que você estudou para isso, o conhecimento você não nasce com ele, e a demanda, pessoas perguntando, procurando sobre aquilo, você descobre o santo graal. Você descobre o veio de ouro. E foi exatamente isso que você descobriu. E aí eu pensei, né, como tu falou, juntou isso aí, pô, como eu levar isso para mais gente, né? E aí eu vi a internet como uma grande oportunidade de fazer isso, porque eu, continuando trabalhando como médico, podia tranquilamente, à noite, no final de semana, ou de repente um horário ou outro separar para fazer isso, poder implementar isso aí. Aí eu comecei a estudar também sobre empreendedorismo, depois veio a ideia eu achei que a internet era a forma mais fácil de ser escalável, ter um negócio escalável, ou seja, atingir o Brasil inteiro. E ontem a gente estava conversando sobre a possibilidade de levar isso para o mundo todo. Também. E aí eu vi, a melhor maneira e a forma mais simples com investimento baixo, né? Que eu também não tinha
grandes condições de montar uma empresa grande, começar grande, né? A barreira de entrada do empreendedorismo digital ela é muito baixa. É basicamente você, é o seu conhecimento e o seu tempo investido naquilo. E aí, uma das primeiras dificuldades foi o acreditar em mim mesmo, né? Porque quando eu comecei a montar a ideia do curso, eu pensei, será que as pessoas vão gostar do meu curso? Né? E a gente, no empreendedorismo online, a gente tem uma coisa que é de praxe, né? Que é a garantia, né? Se a pessoa, por qualquer motivo, não estiver satisfeita com o curso, ela tem 30 dias para pedir o dinheiro de volta e cancelar a compra. E aí eu tinha medo, pô, será se metade ou mais das pessoas que vão comprar não vão pedir o dinheiro de volta? Então, será que elas vão conseguir resultados? Ou será se elas vão conseguir fazer o que eu faço? Eu vou conseguir ensinar eles a fazerem a mesma coisa? Ou será se eles não vão me ver bem no mercado? Pô, mas você é médico? Você não é economista? Você não estudou em Harvard? Nada disso. Como é que você quer ensinar as pessoas a investirem? Lembrando que eu ensino a pessoa comum a investir e não formo investidores profissionais para investirem para bancos. Eu ensino pessoas comuns a investirem. Então, ensina pessoas a galgarem o caminho que você galgou, para chegar onde você chegou. Exatamente. Primeira dificuldade foi superar, o que já de certa forma faz parte desse assunto que a gente está falando de voar alto, né? Na verdade, tu começa a se botar limitações que está puramente na tua cabeça. Exatamente. De que não é para você, ou você que não vai chegar. E aí, para minha surpresa... Eu comparo isso muito a você andar de carro. Um dia eu estava dirigindo e uma amiga minha, ela estava acho que no banco de trás, e ela falou, nossa, Conrado, você anda a mais de 120. Eu estava numa estrada, eu falei, sim, eu ando a mais de 120, às vezes 100, às vezes 110, às vezes 140, dependendo do lugar, né? Dependendo da estrada também. E aí eu achei estranho aquilo, eu falei, mas por quê? Ah, porque eu não consigo passar de 60. Não é o carro, não é o carro. O carro poderia ir muito mais longe, mas a questão é a sua capacidade de aceitar que você está tão rápido ou tão alto. Então, a ferramenta, muitas vezes, ela te leva muito mais longe. A única barreira é você. A única barreira é a sua mente. E eu comparo muito isso. Tem empresários que hoje estão a 500 por hora, enquanto eu estou a 120. E eu olho e falo, nossa, eu tenho que me preparar para chegar lá. Andar a 500 por hora com segurança, com tranquilidade. Sendo que quando eu comecei a dirigir, eu andava a 60. Uhum. São os passos. Então, após aí lançar os cursos e ter um feedback muito positivo dos alunos, aí eu comecei a ganhar confiança, né? E aí tu começa a validação, né? A validação é importante. Isso é mais um degrau dentro dessa escada que tu estava falando. Mais um degrau. Você vai dando os passos, né? E aí, de lá para cá, a coisa aconteceu realmente muito rápido, porque na internet a gente tem uma escala muito grande, né? E aí eu comecei a gostar da brincadeira também, tanto por gostar de empreendedorismo e de investimentos, de ensinar as pessoas, quanto, logicamente, também tem um retorno financeiro satisfatório, também... Agora, a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também está fazendo. E a medicina? Então, a medicina hoje eu ainda levo, se for olhar hora de trabalho, eu trabalho ainda mais na medicina, por exemplo, do que no investidor de sucesso. Embora o retorno financeiro, por exemplo, no investidor de sucesso, seja bem maior do que na medicina. Então, uma tendência daqui para frente seria equilibrar mais isso aí, porque está desequilibrado, né? E eu gosto muito também do meu trabalho na medicina e tudo, então eu pretendo ter horários mais livres para poder, digamos, equilibrar melhor isso aí, tanto a parte... Porque o que envolve, né, isso é impressionante, assim, porque se você for olhar, assim, a quantidade de horas, né, que eu me dedico à parte de empreendedorismo e marketing da empresa, e a parte de estudo e prática de investimentos em si, né, comparado com o retorno financeiro, é uma coisa meio absurda. É uma coisa absurda. Porque não é uma coisa integral.
E nem é a coisa principal, É, digamos assim. isso Então, mesmo. realmente, o potencial disso é muito grande e as maiores dificuldades foram sempre o mindset. Porque a partir do momento que eu fui destravando, digamos assim, com os receios, né? Ah, será se vai dar certo? Será se eu vou conseguir vender? Se alguém vai querer comprar isso? Depois, quando eu vende, será se a pessoa vai gostar do curso? E aí, depois que Será que gosta, mais alguém vai comprar? Será que será, não foi sorte de principiante, né? Tem sempre o será aqui, né? e se eu lançar um curso novo sobre outro assunto, será se essas pessoas vão ter interesse também? E aí, claro que depois vai chegando um ponto que você começa a adquirir confiança no trabalho e você fala, se eu vou fazer um curso, você sabe que vai dar certo, porque você tem experiência, você pratica aquilo, você sabe que aquilo funciona e você vai trazer para pessoas que você sabe que vão assimilar e você ganha. É muito mais insegurança inicial do que qualquer coisa, e eu acho que é uma coisa que aconteceu comigo, que acontece sim com a imensa maioria das Lógico, pessoas. lógico. Tanto, e é engraçado que é muito parecido o que acontece no empreendedorismo e o que acontece nos investimentos. Porque é a mesma coisa, você vai, aí você consegue um resultadozinho, tem gente que já para, quem não para, daqui a pouco vai indo, aí consegue o resultado, nossa, conseguir, aí vai colocando mais dinheiro, vai aprendendo mais uma forma de investimento e a coisa vai andando, né? Então, e os números, né, esse negócio de voar alto, tanto em termos de empreendedorismo quanto em termos de investimentos, também está muito no mindset. Porque você sabe que os juros compostos, né, se você tiver dinheiro e tempo e saber investir, aquilo pode virar uma bolada muito grande. Que é fazer o tempo trabalhar a seu favor e não contra você, né? Exatamente. E mesma coisa dentro de empreendedorismo, se você se der o tempo e o trabalho para fazer o que tem que ser feito, você pode ficar muito grande. E, basicamente, tem um livro chamado O Efeito Composto que fala exatamente disso. Não sei se ele tem em português, é Compound É o Effect. do Isso. Darren Hardy. Darren, isso. Acho que E ele mostra como que na nossa vida o efeito do juro composto, né? Esse efeito composto, ele pode fazer milagres, desde que você tenha, não milagres, né? Ele pode fazer coisas muito grandes, desde que você tenha uma única coisa. Na verdade, duas. Disciplina e saber onde você quer chegar. ele E dá um acabou. exemplo interessante nesse livro da maratona, né? Da maratona. A menina que ela queria correr uma maratona, ela falava para ele não tem como. Ele falou o seguinte: você quer mesmo correr essa maratona? Quero. Dá uma volta na quadra. Amanhã você dá uma volta na quadra e meia, no outro dia duas, e assim vai. E depois de não sei quanto tempo, ela foi aumentando cada semana, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Daqui a pouco ela estava correndo, depois de alguns meses. Não foi do dia para noite, não foi E de nunca hoje para é, amanhã. lógico, fazer o É, tempo trabalhar a seu favor. Quando você é pressionado pelo tempo, você tende a fazer algumas bobagens. Mas a questão é você usar o tempo a seu favor e não contra você. Ele dá um exemplo muito legal também que dos dois amigos, em que eles tinham a mesma vida, o mesmo cargo, e um começou a fazer esteira 10 minutos por dia. Só 10 minutos por dia. E só que enquanto ele ia na esteira correndo para emagrecer, ele ia escutando audiobooks também. E aí de repente ele começou a perder barriga, começou a ter mais disposição e começou a ter mais conhecimento também. Com isso ele foi promovido. Então, e as coisas vão acontecendo. Quer dizer, uma única coisa que você faça, ela começa a gerar muitos resultados. E começa a gerar resultados paralelos. Só que a grande questão é que algumas pessoas elas chegam em um determinado ponto e falam o seguinte: nossa, eu já dei muita sorte já. Eu não abusa da sorte. Esses ditados populares são uma desgraça, né? essa é uma desgraça. É. Não abusa da sorte. Mas quem disse que ele teve sorte? Ele está lá trabalhando, ralando, que nem um condenado. Tem muita. A cultura no Brasil tem muito essa coisa assim, ó. Você não é bem sucedido, normal, culpa do país, né? O Brasil é uma desgraça. E se você dá certo, você deu sorte. Ou roubou, Ou né? roubou. Ou roubou, ou se ele sabe que você não roubou, você construiu uma empresa, fez o que você fez, não tem como ter roubado ninguém.
Deu sorte. Conrado deu sorte. Deu certo. Pegou o momento inicial do negócio no Brasil e aí decolou e agora não tem mais como dar errado, mas porque ele deu sorte no começo, agora ninguém mais vai dar certo. Não, e o mais engraçado, isso que você falou. No início você falou, eu dei sorte. Só que a sorte não dura muito tempo. A sorte, né, entre aspas, ela é uma situação muito específica. Aí quando teve a crise, você caiu. Só que aí é que veio o grande salto. Porque quando você caiu, você já entendeu o que aconteceu, e aí você se capacitou, e aí você suou e voltou, recuperou, e agora você dá aula disso. Então, quer dizer, a sorte ela é limitada. Mesmo que alguém tenha dado sorte, deu sorte por um tempo. E se ele não soube manter aquilo, e aí não é mais sorte, aí é trabalho, é conhecimento, é foco, disciplina, a pessoa caiu junto com o fim da sorte. Né? Eu não acredito em sorte, mas tudo bem. Outra coisa que eu acho que é uma coisa que não é fácil de lidar com essa questão de mindset, é realmente a opinião das pessoas. Tanto a questão cultural, quanto a questão da cultural, assim, de um modo geral, quanto a questão da cultura e opinião E quantas das pessoas vivem para os outros, né? E não para si mesmo. Né? É, Vive para saber o que os outros vão dizer. mas daí, essas pessoas, eu acho que de um modo geral, é mais fácil de lidar. Porque deixa falar o que quiser, né? Agora, pessoas próximas, muitas vezes elas te colocam para baixo, querendo te colocar para cima. Porque elas estão, na verdade, nossa, esse negócio de empreender, a cada 10 empresas, 9 falem. Então, não faz isso aí que é muito arriscado. Mas em momento algum, eles pensam por que 9 falham e por que uma dá certo, né? E na realidade não são mais 9, até era há alguns anos, mas agora já não é mais, porque o Sebrae fez um baita Ah, trabalho, é? o empreendedor brasileiro está muito mais consciente, então a taxa de mortalidade das Tá empresas diminuindo caiu muito muito, né? nos últimos 5, 10 anos. Isso é Então muito bom. existem aquelas lendas, né, não, a cada 5 anos 98% das empresas fecham. Gente, não ia ter mais empresa no país se fosse assim, né? A gente ia ser um país sem empresas, né? Tu vê, a gente, às vezes, que tá no meio, acaba ainda tendo um grau de resquício dessas coisas, e aí a gente, é uma barreira também a ser superada em termos de mindset. Num primeiro ponto, você superar isso, que as pessoas falam, não vai dar certo. Na verdade, não é que ela não quer que dê certo, ela tá com muito medo, pela questão da cultura dela, que não dê certo, então ela tá querendo te prevenir Da da frustração. frustração. E a frustração é um dos piores sentimentos do ser humano. A frustração e a rejeição. Quando você se sente rejeitado, você diminui a tua autoestima, você fica com medo de arriscar de novo e por aí vai. Então, essa questão do o mindset empreendedor ou mindset investidor é saber de que a frustração faz parte do sucesso. O fracasso faz parte do sucesso, a perda faz parte do sucesso. A grande questão é administrar essa perda. E você administrou muito bem essa perda, não foi uma perda pequena. Você perdeu tudo que você ganhou e mais um tanto ainda. Você poderia ter simplesmente jogado a toalha e falado, vou continuar como médico. E Uma isso baita aconteceu carreira. também, eu nem lembro agora se eu já te contei essa história. Aconteceu também com um investidor de sucesso. Porque, Não contou, não não, contou. eu abri a empresa, já vim abrir a empresa, né? Vou começar a fazer esse negócio para vender curso online. Antes de surgir o Adjumper, outros cursos e tudo mais, eu fui totalmente por conta própria. Vou fazer um site, vou contratar um cara para fazer num estúdio uma apresentação, entendeu? Ele oferece o curso, a gente faz publicidade paga, joga tráfego pro site, vai dar Sim, certo, logicamente. né? Lógico, tem tudo para dar certo. E, logicamente, não preciso nem dizer, foi um desastre, né? Assim, não lembro números exatos agora, mas assim, não convertia muito pouco. Né? Tipo assim, você investe R$ 100 em tráfego para receber 10 de 20 de volta. Era uma coisa horrível, assim. E aí foi uma grande frustração também, porque eu preparei tudo, eu criei uma expectativa grande, né, de que aquilo ia acontecer, e o resultado foi assim,
Porque se o resultado é negativo, mas está quase empatando, você sabe que se você melhorar um pouquinho mais, você já entra para o positivo. Agora, quando você tem um resultado desastroso, você não tem nem... Putz, isso aqui não vai funcionar, né? E aí eu passei... passei quase 2 anos sem mexer com isso. Mexendo só com a parte de investimento por conta própria, mas sem mexer com essa parte de empreendedorismo, de vender. Né? De criar o teu curso. De criar o curso e tal. Porque você ficou 2 anos assimilando aquilo que não deu certo. Né? E meio que assim, não, acho que o negócio é ser só médico mesmo, investir o meu dinheiro e vou tocar a vida assim. E meio que deixei isso de lado. Até que chegou o Internet Marketing no Brasil. E aí eu comecei a ver, esse negócio de página de captura e, mano, parece fazer sentido, né? Você paga, pega um lead, faz um relacionamento com ele, depois você vende, depois se você tiver um produto você vende de novo. Muito legal. Quer dizer, você tentou montar o seu negócio da maneira tradicional. Tradicional na internet. Faz anúncio, joga o anúncio pro produto, tem lá o preço, pessoas que ela quiser comprar, ela compra, se ela não quiser, ela não compra. Exatamente. E a maioria não queria, não comprava. Uhum. Não é nem que não queria. Não queria, eles não compravam, isso, eles não compravam. E aí você descobriu um novo método de vendas. Tem um livro que chama Scrum, a arte de trabalhar o dobro, né, a arte de fazer o dobro na metade do tempo, é isso. E ele fala o seguinte, não existem equipes ruins, existem métodos ruins, sistemas ruins. Uma equipe que rende muito pouco em um método pode render absurdamente em outro método. E na realidade você tinha uma equipe. O sistema era formado por você e os seus clientes, ou possíveis clientes que não compravam. Era uma equipe. E você tinha um método ruim. Quando você criou um método melhor, quando você aplicou um método melhor, essa equipe, que é você e os seus leads, passaram a trabalhar muito melhor, passaram a render muito melhor para todo mundo. O valor ganho, tanto seu quanto deles, foi melhor. Isso quer dizer, a equipe se transformou numa equipe de alta performance. Você mudou o método, foi só isso. Porque as pessoas são as mesmas, pessoas que querem investir, pessoas que querem ganhar mais dinheiro. Exatamente, para tu ver a diferença. O que mudou, né, basicamente? O método, o sistema, com que agora eu consigo fazer com que a pessoa que chega no meu site, ela saiba, descubra, se ela ainda não sabe, a importância de investir e saiba como investir. E antes eu simplesmente não sabia passar essa mensagem para a pessoa. Então ela chegava lá, você vai aprender análise técnica, o que é o gráfico, o que é uma média móvel, que ação você vai aprender a olhar o lucro da empresa. Então, ou seja, a pessoa caía lá, E aí? Porque o que ela quer, a maioria, né? Sempre tem uma minoria que quer aquilo e compra aquilo. Mas a maioria, ela quer, eu quero investir meu dinheiro. Eu não estou preocupado em saber se você vai ensinar análise técnica, ou lucro de empresa, patrimônio. Não, eu quero só investir meu dinheiro. Então a comunicação, que é o marketing, né? A forma como você se comunica com o cliente, o futuro cliente, o prospecto, é muito importante. Então, na verdade, você acaba atingindo muito mais pessoas, influenciando muito mais pessoas, ajudando muito mais pessoas, porque você está passando uma informação útil para ela, ao mesmo tempo que você ajuda mais pessoas, você também ganha mais dinheiro, porque você está vendendo um curso, é justo que você cobre pelo compartilhamento da sua informação, e você então tem o retorno por isso, né? E toda essa diferença entre você não ter resultado nenhum e você ter um excelente resultado está no sistema. Um sistema, que é o que você falou da equipe, né? Um sistema não funciona, resultado zero, ou negativo. Ou negativo. Negativo, né? Pior, no né? caso, E no outro, o sistema funciona. E quando você tem um resultado negativo, além de tudo, eu falei pra você que negócio, internet... Você ouviu pela segunda vez o eu te avisei. Né? O irritante eu te avisei. Então, é impressionante. A diferença é da água pro vinho.
é uma coisa impressionante. A gente vê muito isso dentro do Mastermind, porque a gente consegue olhar por trás, né? Olhar o que tem por trás dos negócios que dão certo. É isso mesmo. Então, é impressionante porque você vê que todos os negócios que dão certo não dão certo por acaso. Tem muito suor ali, Eles derramado. têm o suor, eles têm um conhecimento, eles têm, de repente, um talento, eles têm um sistema. Mas a grande questão, para você que tá pensando agora, mas vocês são inteligentes, né? Eu tenho uma raiva quando me chamam inteligente. Eu viro noite, trabalho fim de semana, não durmo, às vezes não faço barba, não como, né? E agora eu sou inteligente, né? Eu acho Parece que tem terceirização de talento, né? Não, eu não tenho esse talento que você tem. Então, você consegue por causa disso. Não é porque você está trabalhando muito. Existe uma fórmula mágica, existe um ingrediente mágico que você não está contando qual é. Uhum. Isso daí é o maior motivo de autossabotagem que as pessoas impingem a si mesmas. Isso também fica muito claro dentro de um mastermind, porque você começa a ver, primeiro que tem pessoas de todos os backgrounds. Então você vai ter um cara que, por exemplo, que nem eu, que teve uma oportunidade de estudar, desde um bom estudo, desde o ensino fundamental, ensino médio, fazer uma boa faculdade e tudo mais. E tem pessoas que já moraram na rua. E tem pessoas que já moraram na rua. E aí quando duas pessoas chegam lá, tu vê que o trajeto para se chegar lá envolve uma série de outras coisas que não envolve inteligência. Né? Não envolve, exatamente um background de ou ter dinheiro, ou ter tido um bom estudo, ou enfim, que não tem nada a ver. Não tem Nada a ver. Você vai pegar uma pessoa altamente, que ele se considera na sociedade inteligente, que não vai chegar lá. E você vai ver ter gente que se considera menos, né? Menos inteligente, que a gente vê empreendedores de muito sucesso, que muitas vezes, até hoje, por exemplo, não tem um bom português porque não tiveram tempo ainda de aprender, porque, enfim, às vezes não tiveram uma oportunidade de ter um bom estudo, de repente estudar em escola pública, a gente sabe que isso no Brasil ou nem estudaram péssimo, ou nem estudaram direito, e depois, envolvido com trabalho, com suor, com empresa, não tiveram tempo. Não, agora eu vou pegar a gramática aqui, vou dar uma estudada. E isso, claro que pode em algum momento hoje, ter sido mais um percalço, mais um... Entendeu? Mas conseguiram chegar da mesma forma. Tem uma palavra tem várias palavras que eu gosto muito, e uma delas é a palavra aceitação. Quando você aceita a sua condição, já é o primeiro passo para você vencer. Ou a condição de ter perdido dinheiro, ou a condição de ter quebrado, ou a condição de não saber inglês, ou a condição de não saber direito português. Não interessa. Essa é a sua condição? Ok, então eu vou partir daqui. Não interessa se está mais baixo ou mais alto que outras pessoas. E um grande problema, acho que é uma frase do Henry Kissinger, de não compare o palco do outro com o seu bastidor. Quer dizer, você sabe qual é o seu bastidor, você sabe que você não sabe uma coisa ou outra, e você olha para os outros e fala, nossa, eles são perfeitos. Mas na realidade eles não são perfeitos, eles têm um monte de problemas também. Só que eles têm uma coisa que talvez você não tenha, a capacidade de aceitar a situação tal como ela é. A situação é essa daqui. Ok, é isso. Comece a calcular qual é a sua situação. Aceite ela e fale. Eu tenho que partir daqui. Segundo ponto é, quais são os recursos que eu tenho? Eu posso ter poucos, quase nenhum. Mas eu tenho algum? Tenho. Eu tenho os meus braços, a minha capacidade de trabalhar, minha capacidade de dormir 5 horas por noite. São os meus recursos. Ok, então... Da minha situação atual, com os recursos que eu tenho, eu vou chegar ali. Não é lá, não, é ali, é só ali. É só 4 passos à frente. Não é uma maratona à frente. E de 4 em 4 passos, você vai chegar muito longe. Se você tiver disciplina, se você tiver foco, se você se dispor a aprender aquilo que você não sabe, abrir a sua mente para entrar em um conhecimento novo, e se você tiver uma mente forte. Um mindset. E o mindset forte, você não nasce com ele.
Você treina ele. E como é que você treina ele? Com experiência. Como é que você ganha experiência? Fazendo muita bobagem. Não Eu, muito, algumas. eu não sei se foi o Brian Tracy ou o Anthony Robbins, que eu ouvi falar alguns dias atrás, que 80% do sucesso é psicológico, é o mindset. Existe uma chance do Brian Tracy ter falado isso, mas eu não sei. E 80%. E 20% aí é todo o conhecimento, o correr atrás. Ou seja, porque se você está com o mindset correto, você vai superar as dificuldades, você vai fazer o que tem que ser feito para se ter resultado. E se você ainda não sabe o que tem que ser feito para fazer resultado, você vai atrás para descobrir o que você precisa fazer para ter resultado. Então, ou seja, se você tem um mindset, você já tem 80%. Se você trabalhar, ou seja, fizer o esforço que tem que ser feito, o resultado mais cedo ou mais tarde vai vir. Uma pessoa vai decolar muito rápido, outra vai mais devagar, mas todo mundo com mindset correto vai chegar lá, pode até quebrar no meio do caminho e recuperar e passar por dificuldades, essa questão toda que falou do aprendizado, né? Mas vai chegar. Então, realmente, e é engraçado porque, assim, eu já tinha escutado alguém falar alguma coisa nesse sentido de que, tipo, o que é importante é a mentalidade, é o mindset. E aí, quando estava bem lá no começo, mindset, eu quero ver com esse negócio de autoajuda aí, eu quero saber como vender, entendeu? Isso aí se eu souber como vender, eu vou ganhar dinheiro. Meu mindset vai mudar na marra, né? Vai mudar com o dinheiro entrando, né? Com o dinheiro no bolso é muito fácil falar que o que importa é mindset. E é engraçado que depois que você obtém resultado é que você vê, era verdade mesmo, era mais ou menos por aí mesmo. O mindset vem antes. E é engraçado que depois que você obtém o resultado, você descobre que você poderia ter obtido muito mais. E aí você começa a mudar o teu mindset para conseguir essa estrada. E quando você tem alguma queda, aí você descobre de verdade. Você fala, cara, tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Se eu construo bem o que está aqui dentro, eu construo bem o que está aqui fora. Primeiro você constrói o mundo interno, depois você constrói o mundo externo. Muita atenção, vou falar de novo. Primeiro você constrói o teu mundo interno, depois você constrói o teu mundo externo. É sempre nessa ordem, sempre. Tudo é construído duas vezes, mentalizado e construído de fato. E tem também a questão desse de voar alto, né? E aí depois você começa a descobrir, é impressionante que dá para ir mais longe. E que aquilo que parecia totalmente inalcançável é plenamente possível. Você estava falando recentemente de que você fez um lançamento de 7 dígitos e você terminou assim e de repente alguém te perguntou: mas você ficou satisfeito? Você, fiquei, tipo, com aquela sensação, assim, claro que eu fiquei satisfeito, lançamento de 7 dígitos, mas com aquela sensação, você ficou com aquela sensação, puxa, eu fiz na correria, eu poderia ter faturado o dobro. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo de fazer as coisas com um pouco mais de cuidado e calma. E é aquela história de que o que um prêmio Nobel faz quando ele, no dia seguinte, depois que ele ganha o prêmio Nobel, ele volta pro consultório dele, ou pro escritório, pro laboratório dele e continua trabalhando. Ele, nossa, eu errei nisso, agora eu vou consertar isso. Não é mais que bom, agora eu cheguei no meu objetivo. Não. Os objetivos mudam e você quer sempre melhorar a sua atividade, aquilo que como você pensa. É a história do Richard Branson. Quer dizer, eu olho para o Richard Branson e falo, nossa, o mindset dele é muito forte. Ele simplesmente montou uma companhia aérea para brigar com a British Airlines, ganhou a briga, inclusive, e fez uma coisa incrível. Caramba, eu acho que eu não conseguiria montar uma companhia aérea. Exatamente, é o que a gente tá falando, você tá falando de Conrado, você não tá indo muito rápido, de repente você vê comparado com alguém pequeno, mas se você for comparar com o Richard Branson,
Nossa, o Conrado lá, o bico Coitado do empresário, Conrado, nossa, coitado tão dele. pequenininho, Tão pequenininho, lutando, ele cheio de problemas com mindset, olha só. Então, tudo, se fosse comparar, tudo é meio que relativo, né? Tudo. E se você tivesse que deixar uma lição para quem está assistindo a gente, para quem é empreendedor ou quer empreender e quer empreender numa nova economia, num novo mundo, e está cheio de medos, está ouvindo falar de mindset o tempo todo. Aliás, se você não escutou ainda, escute Mindset Avançado. Digita no Google, Mindset Avançado Conrado Adolfo. Okay? Digita no Google, que você vai achar um áudio, um áudio um pouquinho maior do que essa entrevista, tá? Ele tem 3 horas de duração, mas eu tenho certeza que você vai gostar. E qual a lição qual a dica que você daria para essa pessoa que está assistindo a gente que quer se transformar, quer abrir a mente, quer voar? Eu acho que o primeiro passo é acreditar, buscar o conhecimento, tá? 2 tipos de conhecimento. O conhecimento de mindset, como a gente falou, é 80% ou algo parecido, e o conhecimento logicamente técnico de como fazer as coisas. E acreditar, dar o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo e não parar. Não pode parar, tem que continuar, porque se você tem certeza de onde você quer chegar, você tem muito claro, e você não vai abrir mão, você vai chegar desde que você faça as coisas corretas. Porque também não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Exatamente. Você tem que... Isso não está dando certo? Opa, quem é... Outra coisa muito importante é procure aprender com alguém que chegou onde você quer chegar. Você quer aprender a empreender? Aprenda com um empreendedor que está onde você quer chegar. Um pouco acima, um pouco abaixo daquilo, mas que está onde você quer chegar. Para evitar que você dê murro em ponta de fogo. A única chance de você não querer e não conseguir é você fazer tudo errado. Fazer sempre a mesma coisa errada e não mudar. Né? Porque se você deu errado, mas você buscar a informação e o conhecimento e seguir as pessoas que têm credibilidade, que têm reputação, que chegaram lá, você vai chegar também. E tem uma questão que, se você está em um lugar, aceitação, na situação inicial, e quer chegar nesse lugar, foco, mirar o castelo, visualizar o castelo, só tem 3 maneiras de você não chegar lá. Primeira maneira é você não andar, você ficar parado, você não vai chegar. Segunda maneira é você andar na direção errada, você também não vai chegar. E a terceira maneira é você andar em círculos. Se você ficar dando círculos, se você, confundir movimento com ação, né? Ficar em movimento, mas não entrar em ação. Se você ir na direção errada, ou se você não fizer absolutamente nada, você não vai chegar nesse objetivo. Só tem uma maneira de você chegar nesse objetivo. Mirar o objetivo e caminhar mais ou menos na direção do objetivo. Não quer dizer que você vai caminhar numa linha reta, porque você não vai conseguir. Você vai fazer assim, você vem para cá, vai para lá. Na média, você está indo para lá, né? No somatório dos vetores, né? Se você for ver a distância em metros, você está cada vez mais perto. Você tá mais ou menos. E assim que funciona. E é engraçado que você vai fazer um caminho mais ou menos assim. Inicialmente você vai na direção errada, aí vai voltar, aí vai caminhar um pouco para trás. Mas quanto mais você anda, mais preciso se torna o seu caminho. Até que uma hora você vai fazer uma linha reta. Mas essa linha reta vai começar só lá da metade para o final do caminho. Ou seja, você tem que chegar na metade do caminho, em algum momento. É isso aí, então é isso. Marcelo, para quem quiser, você tem um curso chamado Investidor de Sucesso, para quem quiser ver a tua trajetória, quais os teus contatos, como que a pessoa entra em contato contigo? Pode acessar oinvestidordesucesso.com ou investidordesucesso.com, e aí vai ter um vídeo lá com a minha história e com tudo mais falando sobre investimentos. Oinvestidordesucesso.com, ok? E aí você vai saber mais da história do Marcelo, que é uma pessoa sensacional. Marcelo, muito obrigado, porque tenho certeza que muita gente que assistiu a gente está começando a pensar de uma maneira diferente, mudando o mindset e enxergando que pode voar cada vez mais alto. Legal, obrigado, Conrado.
Um grande abraço e até a próxima.